que a gente, meu Deus, me ajuda, né? E Ele é aquele que ajuda, que está conosco, independentemente das nossas falhas, das nossas fraquezas, né? Ele é aquele que nos ajuda a prosseguir, nos perdoa pelas nossas falhas, cada dia nos faz buscar mais a sua presença, né? Tocando no nosso coração com o Espírito Santo, nos ensinando, nos mostrando o caminho a seguir. Então, que a cada dia a gente venha confiar mais e mais e saber que o Senhor é conosco todo o tempo. Amém? Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, meu Deus, muito obrigada pela Tua santa palavra, ó Deus. A Tua palavra que edifica, a Tua palavra que nos transforma, a Tua palavra que nos consola, a Tua palavra que nos dá ânimo para prosseguir. Tu prometes estar sempre conosco. Tu prometes não nos deixar nem um dia da nossa vida. Muito obrigado, ó Deus, por ser esse Deus maravilhoso, esse Deus grande, esse Deus que não permite muitas vezes coisas acontecer conosco, mas com um propósito de coisas melhores, de coisas maiores na nossa vida. Muito obrigada, Jesus, por ser esse Deus que está sempre conosco e que a gente não venha a temer mal algum, sabendo que o Senhor é conosco. Muito obrigada, Jesus. Amém. Vamos passar para o momento da oportunidade. Eu convido a nossa irmã Paula, ela está com a oportunidade de trazer um louvor. Amém? Graça e paz a todos os irmãos. Antes de estar adorando ao Senhor, quero também deixar para a meditação de todos, aonde se encontra lá em Marcos, capítulo 5, versículo 21. Tendo Jesus voltado de barco para a outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor. Enquanto ele estava à beira do mar, então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostou-se aos seus pés e lhe implorou insistentemente: minha filhinha está morrendo. Vem, por favor, e impõe as mãos sobre ela, para que ela seja curada e que viva. Jesus foi com ele. E no 35 nos fala: enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, dirigente da sinagoga. Sua filha morreu. Disseram eles: não precisa mais incomodar o mestre. Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga: não tenha medo, tão somente creia. E não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço, com gente chorando e se lamentando em alta voz. Então lhes disse: por que todo este alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme. Mas todos começaram a rir de Jesus. Ele, porém, ordenou que eles saíssem. Tomou consigo o pai e a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele, e entrou onde se encontravam a criança. Tomou pela mão e lhe disse: Talita cumi, que significa: menina, lhe ordeno, levanta-se. Imediatamente a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar. E isso os deixou atônitos. Ele deu ordens expressas para que não disserem nada a ninguém, e mandou que descesse a ela alguma coisa para comer. Amém? Que você nesta noite, como eu também, possamos ser curados em nome de Jesus. E que você peça para que o Senhor esteja sempre no seu lar e que Ele passe na sua casa. Amém? Não foi fácil te encontrar aqui. Minha filha está quase morrendo lá em casa. Me falaram
que o Senhor pode curar. Se não for te pedir muito, Jesus, passa lá em casa. Passa lá em casa, Jesus. Vai na minha casa, Jesus. Cura minha família. Traz vida, traz vida, traz vida. Passa lá em casa, Jesus. Vai na minha casa, Jesus. Mexe na estrutura. A casa é tua, é tua, é tua. Aleluia, Jesus. Santo é teu nome, ó Deus. Glorificado e exaltado, Senhor, entre todas as nações. Aleluia, aleluia. E olha a resposta de Jesus para você hoje. Filho, eu tô indo lá, em direção ao teu problema. Filho, eu tô indo lá, pra mim não existe dilema. A promessa não morreu, a herança está de pé. Não perca tua fé. Talita cumi, levanta, menina. Talita cumi, levanta, tem vida, tem vida, tem vida. Passa lá em casa, Jesus. Vai na minha casa, Jesus. Cura minha família. Traz vida, traz vida, traz vida. Passa lá em casa, Jesus. Vai na minha casa, Jesus. Mexe na estrutura. A casa é tua, é tua, é tua. Oh, eu creio que nesse momento, através dessa canção, o Senhor está visitando lares aqui agora. Nós cremos, Senhor, que Tu és o Deus da cura, Pai. Em nome de Jesus. Passa lá em casa, Jesus. Vai na minha casa, Jesus. Cura minha família. Traz vida, traz vida, traz vida. Passa lá em casa, Jesus. Vai na minha casa, Jesus. Mexe na estrutura. A casa é tua, é tua, é tua. Passa lá em casa, Jesus. Vai na minha casa, Jesus. Cura minha família. Aleluia, Jesus. Santo é Teu nome, ó Pai. Ó Senhor, mexe nas estruturas, ó Pai. Cura, Senhor, a minha família, a família dos meus irmãos, Jesus. Traz vida, Senhor, traz esperança ainda onde não existe, Senhor. Porque nós cremos, Pai, que Tu és aquele que liberta, Senhor, aquele que salva vidas, ó Pai. Pai, muitas vezes a gente perde as nossas esperanças, Senhor, mas Tu renova nesta noite com salvação, Senhor, com cura, Jesus. Cura nas nossas almas, Senhor. Cura espiritualmente, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai. Nós cremos que o Senhor está em nosso lar, ó Pai. Senhor, sempre nos dando força, Senhor, como a Tua palavra nos falou nesta noite, ó Pai. Que nós não venhamos temer medo algum, Senhor, porque Tu estás conosco, ó Pai. Pai, nós cremos, Senhor, em Ti, Pai. Que nós venhamos sair nesta noite com este louvor e com a Tua palavra, Senhor, em nossos corações, Pai. Porque nós não venhamos desistir em nenhum momento, Pai. Que os nossos familiares, Pai, serão Teus, ó Pai. Que muitos que ainda não Te conhecem, Senhor, vão passar a Te conhecer. E nós estaremos aqui, Senhor, Te glorificando, ó Pai. E Te agradecendo, Senhor, por esta vitória, Pai, em nome de Jesus. E aqueles também, Senhor, que saíram da Tua presença, que eles venham retornar, Pai,
aos teus braços, em nome de Jesus. A começar pelos meus filhos, Senhor, e pelos filhos dos meus irmãos, Jesus. Pelos esposos, Senhor, pelas mães, pelos pais, Jesus, que muitos ainda não te conhecem, Senhor. E aqueles que já te conheceram, Pai. Que retornem, Senhor, que volte para ti, Jesus, em nome de Jesus. Porque esse é o meu desejo, Pai, e o desejo da tua casa. Em nome de Jesus te agradecemos, crendo que teremos a vitória, Pai. Amém. Eu agradeço a oportunidade em nome do Senhor. Amém. Amém. Vamos passar para o momento ofertório. Eu convido o diácono Carlos para estar recolhendo os dízimos e as ofertas e a nossa irmã Silene para estar louvando ao Senhor. Amém? Saúde os irmãos com a paz do Senhor, amém? Como é bom poder estar na casa do Senhor, adorando, exaltando o seu nome, né? E vou cantar um hino bem conhecido da igreja. E eu peço aos irmãos que me ajudem, cantem, abram sua boca, louve ao Senhor, adore. Porque você é um adorador, você não chegou aqui por um acaso, você não está aqui por um acaso. Você está aqui porque você reconhece, nós reconhecemos que o nosso Deus é um Deus que merece o nosso louvor e a nossa adoração. Um Deus soberano. E nessa noite Ele nos trouxe aqui para adorá-lo, para ouvir a sua voz e aprender da sua palavra. Amém? Glória a Deus. A tua palavra
Glória a Deus, irmãos. Vamos estar orando ao Senhor, consagrando nossos dízimos e ofertas a Ele nesta noite. Amém? Especial do culto, Deus. E podemos, Senhor, trazer ao Teu altar, Senhor, nossas ofertas e nossos dízimos, ó Deus, para a manutenção da Tua casa, Pai. Deus, muito obrigado, Deus. Nós assim o fazemos nesta noite e consagramos a Ti, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Eu convido agora o grupo de Louvor Eclésia para estarmos adorando juntamente com a igreja. Amém? Onde diz que quão grande é o nosso Deus. Aleluia. Né? Deus, para mim e para você, nós talvez não conseguimos dimensionar o tamanho. Né? Ele não cabe na nossa mente, no nosso intelecto, o tamanho, a grandeza desse Deus. Né? O salmista certa vez disse que é como um oceano. Né? E é necessário, irmãos, nós termos esta compreensão que servimos a um Deus grande, servimos a um Deus poderoso, um Deus que tudo pode, que tudo faz, e não importa as lutas, as dificuldades, os problemas que nós vemos passar, Deus, Ele continua sendo grande, Ele continua indo além das nossas forças, assim como aqueles discípulos que quando se depararam no mar, uma tempestade muito grande, onde o barco estava quase afundando, e Jesus vem andando sobre as águas, aleluia, e o Senhor acalma o vento, Ele dá ordem ao vento, Ele dá ordem ao mar, e eles dizem: quem é este? Aleluia. Que você fique maravilhado com Deus, que Ele é todo poderoso, que a Ele pertence todo o poder, e que você possa declarar quão grande é este Deus. Você possa declarar quão grande Ele é o Deus que surpreende. Amém. Ele dá ordem ao mar, Ele dá ordem ao vento. Eu não sei o que você precisa da parte do Senhor, mas adora o Senhor nesta noite. Glorifica o nome dEle, que Ele está cuidando de todas as coisas. Ele é grande. Ele é grande. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Com esplendor de um rei, em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Aleluia. Podemos te adorar nesta noite, Senhor. Por gerações Ele é. O tempo está
está em sua mão. O tempo está no fim. Três se formam em Aleluia. Aleluia. Filho, Espírito e Pai, Cordeiro e Leão, Cordeiro e Leão. Quão grande Ele recebe a tua adoração. meu Deus, Ele recebe o teu louvor nesta noite. Aleluia. Que suba como cheiro suave às narinas de Deus. Aleluia. e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Sobre todo nome eu sei, Tu és digno. tu és digno do louvor. Eu cantarei quão grande é o meu Deus. Adore ao Senhor. Quão grande é o meu Deus. Cantarei quão grande Podemos te adorar nesta é o noite, meu Jesus. Deus. Nada, Senhor, foge do teu poder. Todos hão de ver Todos vão viver a tua grandeza. quão Se dobrará diante do teu altar, Jesus. grande é o meu Deus. Aleluia. A igreja adora o Senhor. Quão grande é o meu Deus. Cantarei quão grande é o meu Deus. E todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Tu és grande, Senhor. Podemos te adorar nesta noite. Nada foge das tuas mãos. Tudo está sobre o teu controle. Aleluia. A tua palavra nos diz que um dia todo o joelho ele se dobrará diante de ti e confessará que só tu és o Senhor. Aleluia. Tu és o Deus de toda a terra, o Senhor todo-poderoso. Aleluia. Tudo está no teu controle, Senhor. Aleluia. Que nesta noite possamos se dobrar, reconhecer cada dia mais e mais, porque enquanto nós te adoramos, Senhor, aleluia, o Senhor está trabalhando, o Senhor está movendo os alicerces, quebrando as cadeias, quebrando as correntes, aleluia. E o que nós devemos fazer é apenas te adorar, Jesus, te servir com fidelidade, te honrar com as nossas vidas. Aleluia. Você pode ficar de pé nesta noite. O Senhor ele estar aqui, amém. Esse louvor que a gente estaremos adorando ao Senhor, ele fala que o amor do Senhor ele nos atrai. O apóstolo Paulo chegou a dizer que ele nos constrange. Porque quem somos nós, irmãos, verdadeiramente? Se nós formos analisarmos tudo que nós já passamos nesta vida, nós não era para estarmos aqui. De quantos livramentos Deus nos deu, mas Ele foi tão gracioso conosco. A sua graça foi tão grande em nossas vidas, a ponto de Ele nos trazer para este lugar, para Ele nos purificar, para Ele nos dar um banho, nos dar vestes novas. Aleluia. E hoje o que nós podemos fazer, irmãos, é ter um coração grato diante da sua presença. Aleluia. Por mais que nós viemos querer fugir da presença do Senhor, por mais que nós neste mundão tentamos se esconder da presença do Senhor, mas Ele nos achou. Aleluia. Então vamos adorar ao Senhor. Vamos dedicar todo o nosso louvor, toda a gratidão. Você nesta noite pode dizer: Senhor, obrigado. Eu te amo, Senhor. Assim como o Senhor me amou, assim como o Senhor me atraiu para mais perto de Ti, para estar mais próximo
aleluia, da tua graça, do teu amor, aleluia, assim Ele fez comigo e com você. Então adore ao Senhor. Eu poderia estar em qualquer outro lugar, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. Tentei me esconder por medo de não viver, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. Em que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória vale mais que mil. Em que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória, um dia com tua glória vale mais que mil. Aleluia. Obrigado, Jesus. Obrigado por fazer parte, Senhor, por estarmos, podemos sentir a tua glória. Eu poderia estar, Aleluia, em qualquer outro lugar, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. Tentei me esconder com medo de não viver, mas tua glória me atraiu, aleluia, tua presença aleluia. me atraiu. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória vale mais que mil. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória, um dia com tua glória vale mais que mil. Aleluia, você foi atraído. Atraídos pela tua presença, não me vejo sem a tua presença. Atraídos pela tua presença, não me cansarei da tua presença. Aleluia. É que a sarça, É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória vale mais que mil. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória, um dia com tua glória vale mais que mil. aleluia. Vale mais, irmãos, do que 1000 dias. É melhor estar na casa do Senhor, nos átrios do Senhor, do que 1000 dias em outro lugar. Aleluia. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor Jesus. E um dia, irmãos, esta presença que nós podemos sentir aqui, esta glória, aleluia, que o Senhor, Ele derrama sobre as nossas vidas através do seu Espírito Santo. Um dia estaremos com Ele para sempre na eternidade. Aleluia, pois nós não somos deste lugar, amém?
Nós não somos daqui, Ele vem nos buscar. Ele vai voltar, diz a palavra do Senhor. O apóstolo Paulo, ele diz que nós o contemplamos como no espelho, de forma obscurecida. Nós não temos uma total compreensão, aleluia, do Senhor. Mas a palavra do Senhor nos diz que o apóstolo Paulo dizendo que um dia nós o veremos. Como nós podemos nos ver, como sou conhecido, assim como Ele é. Você tem essa esperança? Você tem essa esperança nesta noite, amém? De um dia poder contemplar a face do Senhor, de um dia poder estar na sua presença. Será que nós estamos como aquelas virgens sábias, com azeite na candeia? Ou nós estamos chegando aqui como apenas mais um domingo, mas nós estamos aqui com o desejo de adorá-lo, de servi-lo, e dizendo: Senhor, eu estou te esperando. Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Nós estamos te esperando, Senhor. Oh, Senhor, nos ajuda, Senhor, buscarmos azeite, estarmos com azeite na candeia, para que quando o Senhor voltar, o Senhor possa chamar o nosso nome, nós podemos ouvir, estarmos contigo para sempre. Oh, Senhor, este mundo jaz no maligno, Senhor, e nós não queremos ficar aqui. Há uma promessa da tua parte que o Senhor voltará para buscar a sua igreja. Aleluia, e nós queremos ir contigo. Vem nos buscar, Senhor. Aleluia, a tua noiva estar aqui, estar te adorando, estar te esperando. Esse encontro nupcial, aleluia, será a maior notícia, aleluia, que acontecerá aqui nesta terra. Oh, Senhor, porque a tua igreja subiu, aleluia, e queremos estar contigo por toda a eternidade, te adorando, te louvando e te alegrando na tua presença, Senhor. Aleluia. Tão desejado aqui, mas nada se comparará com a glória que há de vir. Eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem me buscar e com ele eu irei. Eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem me buscar e com ele eu irei. Yeshua, o Messias aguardado, ele vem me buscar. Você crê nisso? Yeshua, o Messias aguardado, ele vem me buscar. És adorado, és adorado entre nós, tão desejado aqui, tão desejado aqui. Aleluia. Mas nada se comparará com a glória que há de vir. Diga: eu não sou daqui. Eu não sou daqui, pra casa voltarei. Aleluia. Ele vem me buscar E com ele eu irei. Eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem me buscar e com ele eu irei. Nós queremos, Senhor, ir contigo. Chame o nome dele. Yeshua.
aguardado, Ele vem me buscar. Nós te esperamos, Senhor. O Messias aguardado, Ele vem me buscar. Aleluia, Em breve Jesus no céu vai aparecer, e todo joelho se dobrará, e toda língua confessará. Mas a igreja será arrebatada. Aleluia! No piscar de olhos acontecerá. Nós cremos, Senhor. Mas a igreja será arrebatada. No piscar de olhos acontecerá. Mas a igreja será arrebatada. No piscar de olhos acontecerá. Mas a igreja será arrebatada. No piscar de olhos acontecerá. Yeshua, o Messias aguardado, Ele vem me buscar. Eu creio, Senhor. Yeshua, Ele vem me buscar. A palavra do Senhor nos diz que aquele que tem essa esperança, ele purifica-se a si mesmo. Aleluia, que as nossas vestes estejam brancas. A palavra do Senhor nos diz que nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Aleluia, que nós viemos buscar colírio para os nossos olhos do Senhor. Aleluia, as vestes novas, porque Ele está voltando. Aleluia, os céus se abrirá. Aleluia, nós estamos te esperando, Senhor. Purifica as nossas vidas, Deus. Perdoa as nossas falhas e os nossos pecados, que nós viemos desejar a Ti cada dia mais e mais, Senhor. Nós viemos desejar mais da Tua presença, Senhor. Aleluia, para parecermos mais contigo. E um dia estejamos para sempre, Senhor, para sempre contigo. Vem nos buscar, Senhor. Nós estamos te esperando. Essa é a expectativa da igreja. Essa é a esperança da igreja, Jesus. Obrigado por este momento, Pai, especial do culto. Continua conosco neste lugar, em nome de Jesus. Amém. Agradecemos a oportunidade, em nome de Jesus. Amém. É notório, né, a presença do nosso Deus neste lugar. Podemos sentir, né, a sua presença. E nos aguardamos ansiosamente, né, o dia que estaremos junto com Ele, na sua glória. Que o Senhor possa continuar conosco, que Ele fale ao nosso coração, né, que Ele se faça mais e mais presente na nossa vida. Amém? Eu agradeço a oportunidade por mais uma vez estar aqui. Eu vou estar agora passando para o nosso pastor, para que ele possa estar ministrando a palavra do nosso Deus. Amém? Aleluia. Louvado e engrandecido é o nome do nosso Deus. Ele é digno de todo louvor, de toda adoração, toda exaltação.
seja dado ao nome do Senhor Jesus. Aleluia. Quero agradecer por este momento, também você que nos assiste, que Deus continue abençoando a sua vida. É um privilégio tê-lo conosco. E vamos estar meditando na palavra do Senhor. Creio que Deus tem uma palavra ao seu coração neste lugar. Ele deseja falar contigo, então deixa o teu coração sensível à voz do Senhor. Deixa Ele falar contigo. Amém? Vamos estar abrindo a palavra do Senhor lá no livro de Gênesis, o capítulo 24. Estaremos lendo do versículo 5 até o 8. Gênesis, capítulo 24. Livro de Gênesis, primeiro livro da Bíblia, capítulo 24. Versículo 5 ao 8. Amém, meus amados? Diz assim a palavra do Senhor. E disse-lhe o servo: talvez não queira a mulher seguir-me para esta terra. Nesse caso, levarei teu filho à terra da onde saíste. E respondeu-lhe Abraão: cautela, não faças voltar para lá meu filho. O Senhor Deus do céu, que me tirou da casa do meu pai e da minha terra natal, e que me falou e jurou dizendo: a tua descendência darei esta terra, ele enviará o seu anjo, que te há de preceder, e tomarás de lá a esposa para o meu filho. Caso a mulher não queira seguir-te, ficará desobrigado do teu juramento. Entretanto, não levarás para lá o meu filho. Amém? Soberano, altíssimo Deus e eterno Pai, nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos, Senhor, pela tua palavra. Ó Deus, aplica a tua palavra em nossos corações, fala com a tua igreja nesta noite, aquilo que precisamos ouvir da tua parte. Ministra os nossos corações, Deus, perdoa, Senhor, nossas falhas, nossos pecados. Santifica-nos na tua verdade, a tua palavra, ela é a verdade. Ó Deus, nós necessitamos ouvir a tua voz, Pai, carecemos, desejamos. Ó Espírito Santo, então vai abrindo o nosso entendimento, o nosso coração. Usa, Senhor, a minha vida, aquilo, Senhor, que o Senhor deseja falar à tua igreja. Perdoa-me, Senhor, purifica-me. Ó Deus, que o nosso coração seja um campo fértil para receber a tua palavra e nós colocarmos ela em prática em nossas vidas. Fala conosco, são essas coisas, Deus, que eu te peço e já te agradeço em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus amados irmãos, a palavra do Senhor aqui no capítulo 24 de Gênesis vai estar falando da história, né, de Isaac, como também de Abraão e o servo de Abraão, aonde Abraão ele chama este servo para ir ao encontro, para buscar uma esposa para o seu filho. Abraão já estava avançado em idade, Sara já havia morrido, e ele agora, para dar seguimento ali, né, aos seus descendentes, à sua família, aonde era muito importante, né, a questão de se buscar uma esposa, de se contrair uma família, e ali dar seguimento todo o nome da família. Abraão, ele já era muito rico, Deus já havia abençoado grandemente Abraão, conforme o Senhor havia prometido, havia falado com ele, né, que dele sairia uma grande nação, que ele abençoaria todas as famílias ali da terra em Abraão, e agora, né, estava dando continuidade através da vida de Isaac. Isaac precisava de uma esposa, e o Senhor estava preparando ali alguém, né, para que ele fosse ali buscar, e ali, irmãos, entra a figura do servo de Abraão. E é isso que eu quero falar nesta noite. O Senhor tem colocado esta palavra no meu coração, de nós termos experiências pessoais com Deus, de nós termos justamente
essa vivência daquilo que Deus ele pode realizar nas nossas vidas. É bem verdade, irmãos, que nós conhecemos, como o próprio Jó falou, que conhecia o Senhor apenas de ouvir falar, mas agora os seus olhos podiam contemplar, né? E agora, irmãos, é necessário nós podermos adquirir as nossas próprias experiências com o Senhor, né? Quantas vezes pessoas chegam perto de nós e dizem: irmão, ore por mim. Quantas vezes alguém chega, né, e diz: olha, eu vi que Deus ele fez algo grandioso na vida do irmão fulano. Eu vi que Deus ele realizou este milagre na vida da irmã tal, mas ainda não viveu as experiências com Deus. E não era diferente na vida deste servo de Abraão, porque este servo de Abraão era alguém que ele estava sobre toda a sua casa, ele governava toda a sua casa, né? O texto do versículo 2, ele fala sobre isso, né? Ele diz: disse Abraão ao seu mais antigo servo da casa, que governava tudo o que possuía: põe a mão por baixo da minha coxa, ou seja, faz um juramento. Abraão, ele chama alguém de confiança. Abraão, ele traz alguém, um dos mais antigos servos da sua casa, que talvez já tinha contemplado tudo que Deus tinha feito na vida do seu senhor Abraão, de quantas riquezas, de quantas bênçãos, até o milagre do seu filho, dele já avançado em idade, ele ter contemplado as bênçãos do Senhor, mas ainda ele não tinha vivido experiências com Deus. E agora ele foi incumbido de uma missão muito difícil, porque alguém que não tinha tanta experiência com Deus, ele chama o seu servo e diz: vai buscar uma esposa para o meu filho. E ele fica ali preocupado, ele diz: mas Senhor, se eu for lá buscar e ela não quiser vir? Ele começa a surgir algumas indagações, como diz lá no versículo 5, e disse-lhe o servo: talvez não queira a mulher seguir-me para esta terra. Nesse caso levarei o teu filho à terra da onde saíste. Ele diz: deixa eu levar Isaac comigo. Deixa ele ir comigo para que, né, a mulher ela possa vir também. E Abraão disse: não leve para o meu filho para a terra da onde ele saiu, mas vai buscar alguém lá da nossa parentela, que faça parte da nossa linhagem. Aleluia. E ele faz um juramento. Naquela época eles colocavam a mão na coxa, e ali eles juravam. E ali, sobre a vida daquele servo, irmãos, houve uma grande responsabilidade e uma certa preocupação, porque ainda ele não tinha experiência com Deus. E é quando nós meditamos na palavra do Senhor, irmãos, houve muitos casos dessa natureza de homens que pôde ver vários milagres, como o caso de Josué, que era servo de Moisés, e que pôde ver o Senhor, né, fazendo vários milagres, vendo o monte fumegando, vendo Deus falando com Moisés no monte, ele vendo os relâmpagos, os trovões, ele vendo o Senhor abrindo o mar vermelho. Talvez ele viu o Senhor mandando manar do céu, vendo vários milagres ali, mas ainda não tinha uma experiência pessoal com Deus. E a palavra do Senhor nos diz lá no capítulo 1 de Josué, que o Senhor fala para Josué, diz: Josué, o meu servo Moisés é morto, dispõe-te, porque tu farás deste povo passar o Jordão. Tu darás seguimento para a terra prometida, Josué. Era um servo de Moisés, que estava junto de Moisés. E a palavra do Senhor nos diz, né, que o Senhor fala para Josué: assim como eu fui com meu servo Moisés, eu serei contigo. Lá no versículo 5 do capítulo 1 de Josué, ele fala isso para Josué. Ele diz: olha, as experiências que Moisés teve, tu terás também. Agora é necessário sermos servos fiéis. É necessário honrarmos o Senhor com as nossas vidas. É necessário obedecermos a palavra do Senhor para vivermos as experiências com Deus. E, né, não só Josué, como também Eliseu, que era servo de Elias, que estava ali servindo ao Senhor.
que estava ali se dedicando, que estava vendo o Senhor fazer vários milagres através de Elias. E aí Elias, ele subiu numa carruagem de fogo, ele foi transladado, ele foi levado vivo aos céus. Aleluia. E Eliseu, ele pediu algo, ele disse: Senhor, porque Elias faz, pede o que tu queres, Eliseu, e ele disse: eu queria a porção dobrada do teu espírito. Aleluia. Um servo fiel, irmãos, ele quer viver as experiências do seu Senhor. Ele quer que aconteça com ele também. Ele quer, aleluia, Deus agindo na sua vida. E ele disse: dura coisas tu pedisse, Eliseu, mas se no dia que o Senhor me levar, você me vê eu subindo, assim sucederá na tua vida. E assim aconteceu na vida dele. Aleluia. E a palavra do Senhor nos diz que ele viveu vários milagres da parte do Senhor. Se você for para o livro de 2 Reis, você vai ver vários milagres que Eliseu também pôde viver. Pode estar ali no meio de uma terra muito seca, numa terra muito difícil. E o Senhor foi dando experiências daquele homem, e ele foi vivendo milagres. Ele foi vivendo coisas grandiosas da parte do Senhor. E aí veio o seu servo Geazi também, e começou a servir. E em certo momento estava o seu servo que servia a Eliseu, né, num monte cheio de carros, cavalos, e ele sai ali porque estava cercado, e ele volta preocupado para dentro da casa, para dentro daquele lugar, e ele diz: Eliseu, olha, todo mundo está cercado. E Eliseu, ele faz uma oração e diz: Senhor, abre os olhos do moço, para que ele veja. E a palavra do Senhor nos diz que Deus abriu os olhos daquele servo, e ele pôde contemplar carros, cavalos de fogo. Ele pôde contemplar as grandezas de Deus, porque ele disse: olha, maior são os que estão conosco do que estão com ele. Maior é o que está com você. Maior é aquele que está conosco quando nós servimos ao Senhor, quando nós honramos ao Senhor, como nós somos servos fiéis. O Senhor, ele vai começar a dar experiência a servos fiéis. Aleluia. E não foi diferente, irmãos, na vida daquele servo de Abraão. Porque se nós analisarmos, irmãos, nós como seguidores do Senhor, se você for para o Novo Testamento, você vai ver os discípulos seguindo ao Senhor, e sendo servos, dedicados, que procuram honrar o Senhor com a sua vida, que procuram obedecer a sua palavra, que procuraram estar aos pés do Senhor, assim como Maria, que estava aos pés do Senhor, e ela pôde contemplar as palavras do Senhor, e quantos milagres ela não pôde contemplar ali na frente, e quantas experiências ela não pôde ter, assim como os discípulos do Senhor que andaram lado a lado de Jesus. E o Senhor falou assim como ele falou para Natanael: Natanael, porque tu me viste e creste, mas a partir de hoje tu verás o céu aberto, e grandiosas coisas, você vai ver anjos subindo e descendo sobre a cabeça do Filho do Homem. Quem está preparado para viver experiências com o Senhor? A palavra do Senhor nos diz que aquele servo, ele partiu para buscar uma esposa. Aleluia. E ele começou a adquirir, irmãos, experiências com o Senhor. E nós sabemos, irmãos, que para termos uma experiência com Deus, uma das formas de se relacionarmos com o Senhor é através da oração. E talvez aquele servo poderia ter visto Abraão várias e várias vezes falando com Deus, ou Deus falando com Abraão. E talvez o coração dele pesado disse: como é que eu vou achar uma esposa? E a primeira coisa que ele faz, aleluia, a primeira oração do servo ali de Abraão está lá no capítulo 24, versículo 12 ao 14. Ele diz assim: disse consigo, ele começou a orar: ó Senhor, Deus do meu servo Abraão. Veja, irmãos, que ainda ele não conhecia o Senhor.
Ele estava dizendo: tu és o Deus do meu servo Abraão. Rogo-te que me acuda hoje e uses de bondade para com o meu senhor Abraão. Eis que estou ao teu pé da fonte de água, e as filhas dos homens desta cidade saem para tirar água. Aí lá no versículo 14 ele diz: dai-me, pois, que a moça a quem eu disser, inclina o cântaro para que eu beba, e ela me responder, bebe, e darei ainda de beber aos teus camelos, seja a que designaste para o teu servo Isaque. E nisso verei que usaste de bondade para com o meu Senhor. Aquele servo, ele começa a adquirir experiências com o Senhor. E se você quer adquirir experiências com o Senhor, ore mais. Se você quer viver experiências pessoais com o Senhor, ore mais. Pastor, eu tenho orado. Mas comece a orar mais. Porque a palavra do Senhor nos diz que aquele servo, ele começa a alçar a sua voz ao Deus dos céus, e ele começa a dizer: olha, Deus do meu servo Abraão, eu já sei que o Senhor faz milagres, eu já vi o Senhor falando com o meu servo Abraão, eu sei que o Senhor pode me dar, aleluia, êxito nessa caminhada que eu estou servindo, e agora eu vou fazer um propósito contigo, porque eu não sei qual será a mulher, eu não sei quem eu deva buscar, mas Senhor, se o Senhor me der bom êxito, faz que saia uma mulher aqui neste poço, e quando ela chegar, eu peço a ela de beber, e ela me ceda água. E quando ela me ceder água, ela também ceda água aos meus camelos. Aleluia. É necessário, irmãos, buscarmos experiências com o Senhor, como servos e servas de Deus. É necessário buscarmos ao Senhor em oração. É necessário, aleluia, sermos ousados e dizer: Senhor, eu quero ter experiências contigo. Senhor, eu preciso, aleluia, que o Senhor faça algo na minha vida. E eu não sei o que é que você precisa da parte do Senhor nesta noite, mas você já orou? Aquilo que você precisa da parte do Senhor, você já colocou no altar? Aquilo que você talvez esteja em dúvida do que o Senhor está preparando para a sua vida, as experiências que Deus ele está preparando para você, os milagres que você precisa, você já, aleluia, declarou na presença do Senhor, dizendo: Senhor, olha, eu queria que fosse desta maneira, Senhor, aleluia, eu queria que fosse desta forma, Senhor, eu queria que o Senhor agisse desta forma. Se o Senhor assim agir, eu vou entender que é o Senhor fazendo na minha vida, que é o Senhor falando comigo, que é o Senhor realizando algo na minha vida. Então vá adquirindo experiências com Deus. Eu quero dizer a você nesta noite que o Senhor está te esperando naquele lugarzinho da oração. Ele está te esperando, você como servo, como serva do Senhor, aleluia, que tem servido ao seu Senhor, que tem andado na sua presença, mas ainda não viu, aleluia, o milagre acontecer, que ainda não tem adquirido essas experiências. Aquele servo estava desta maneira, ele estava adquirindo experiência, e a primeira coisa que ele fez, ele foi orar. Aleluia. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor Jesus. Porque, irmãos, se você servir ao Senhor com fidelidade, a palavra do Senhor nos diz que Ele cumprirá o desejo do nosso coração. O texto diz: agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. Talvez você tenha sonhos, tenha projetos. Talvez você tenha algo guardado dentro do seu coração, mas você não sabe ainda se é de Deus, se é agradável ao Senhor. Mas eu quero dizer a você nesta noite que o Senhor ele tem um desejo de cumprir o desejo do teu coração. Mas agrada-te do Senhor. Seja um servo fiel como aquele servo que ele estava sobre toda a casa de Abraão, que era muito antigo ali, que cuidava e governava todas as suas coisas. Assim como José, que onde ele colocava a planta dos seus pés, Deus era com ele, abençoava. Até na casa de Potifar, que Potifar colocou ele sobre todas as suas coisas ali, o Senhor ia abençoando José. Porque aprendeu a ser servo fiel. Porque aprendeu a honrar o Senhor com a sua vida.
E aquele servo de Abraão, ele faz esta oração, e aí Deus começa a cumprir o desejo do seu coração. Aleluia. Lá no versículo 15 do capítulo 24 aí de Gênesis, o texto diz: e considerava ele ainda ele estava orando. Aleluia. Daniel diz que a palavra ainda não havia chegado. O Senhor disse: olha, ainda Daniel estava orando, mas já saiu a ordem da parte do Senhor. Porque quando nós vamos com fé, vamos com certeza na presença do Senhor, irmãos, Ele pode mandar a ordem na hora que você está orando. Aleluia. Antes de você orar, mas você já está na mente e no coração: hoje eu vou aos pés do Senhor. O Senhor, Ele pode te dar vitória antes mesmo de você orar. O texto diz que o servo, que não tinha muita experiência com Deus, ainda ele considerava no seu coração. Ainda ele estava falando: Deus do meu servo Abraão, do meu pai Abraão, do meu Senhor, contempla a minha oração. Aí o texto diz: ainda considerava ele, quando saiu Rebeca, filha de Betuel, filha de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, trazendo o cântaro ao ombro. Imagine a cena, irmãos. A moça era muito formosa, de aparência, virgem, a quem nenhum homem havia possuído. E ela desceu a fonte, encheu o seu cântaro e subiu. Então o servo saiu-lhe ao encontro e disse: dai-me de beber um pouco da água do teu cântaro. E ela respondeu: bebe, meu Senhor. Olha como as coisas mudam, irmão. De servo, agora ele já estava sendo chamado de meu Senhor. E aí o texto diz assim, aleluia: então o servo saiu, versículo 19, continuando 18: bebe, meu Senhor. E prontamente, baixando o cântaro para a mão, lhe deu de beber. E acabando ela de dar de beber, disse: tirai água também para os teus camelos, até que todos bebam. Aleluia. O homem observava em silêncio, atentamente, para saber se teria o Senhor levado a bom termo a sua jornada ou não. Desde o momento da contemplação daquele servo, a palavra do Senhor nos diz que da forma que aquele servo orou, Deus estava fazendo. Da forma que ele tinha pedido a Deus, do mesmo jeito, irmãos, com riquezas de detalhes. Deus, Ele é detalhista, irmãos. Aleluia. Aleluia. Às vezes você quer algo da parte do Senhor, mas você não dá os detalhes. E Deus, Ele te dá da forma que você pede. Dê os detalhes ao Senhor. Aleluia. O Senhor, Ele é um Deus que faz. Ele é um Deus poderoso. Aquele homem ainda não tinha muitas experiências, mas ele estava falando com o Senhor. E o Senhor, Ele vai agindo ali da forma que ele orou. E a palavra do Senhor nos diz que aquele servo, ele começa a contemplar, irmãos. Aleluia. Ele calado ali, irmãos. Deus, Ele estava agindo naquele momento. E aquele homem começou a ter experiências com Deus. Aleluia. Para você ver Deus agir, você não precisa fazer muito alarde, não, irmão. Deixe Deus agir. Enquanto você ora, Deus está agindo. E quando você clama, o Senhor, Ele está trabalhando, Ele está projetando. Porque a Bíblia diz que aquele homem, ele observava no versículo 21, em silêncio. Ele começou a observar o agir de Deus. Era as experiências acontecendo com o servo. Com um servo que não tinha muitas experiências, que tinha visto Deus agir. E muitas vezes nós falamos isso para o Senhor: Senhor, o Senhor só faz na vida de fulano. Eu só vejo as coisas acontecerem na vida de ciclano. Mas a pergunta é: você é servo fiel? Você tem buscado ao Senhor? Você tem esperado em silêncio?
Aleluia. Você tem colocado diante da presença do Senhor aquilo que Ele, aleluia, pode fazer na sua vida. Porque se você estiver servindo bem, irmãos, pode esperar. Deus, Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Deus, Ele realizará na sua vida o melhor. Aleluia. Porque, irmãos, quando nós começamos a observar aqui, irmãos, esta palavra, porque as bênçãos ali, irmãos, estavam acontecendo não só na vida daquele servo, mas Deus estava realizando coisas grandiosas na vida de Rebeca também. Porque aquela mulher, ela poderia ter chegado ali naquele lugar com raiva, ela poderia ter descido à fonte reclamando: meu pai só manda eu, lá vai eu de novo lá para o poço. A Bíblia diz que ela vinha com os baldes nos ombros. E ela vai lá, a Bíblia diz que ela chega lá com uma mulher amável. E ela começa a servir ao servo. E ela ali pega a água, o servo pede de beber. Aí ele diz: toma. Ela diz: toma, meu senhor, bebe. Olha, eu também tenho água para os teus camelos. Imagina, irmãos, a quantidade de camelos ali. Imagina aquela mulher servindo a aquele senhor, aquele servo, mas também dando de beber aos seus camelos. Aleluia. Porque lá o texto 19 diz assim: acabando ela de dar de beber, disse: tirai água também para os teus camelos, até que todos bebam. E apressando-se em despejar o cântaro no bebedouro, correu outra vez ao moço para tirar mais água, e tirou-a e deu a todos os camelos. Veja, irmãos, como o servir bem, ele procede, porque a Bíblia diz que a humildade, ela procede à honra, mas a soberba, ela procede à queda. Quando nós somos soberbos, estamos prestes a cair. Mas quando nós somos humildes, como aprendemos a honrar, como quando aprendemos a ser servos fiéis, pode esperar, irmãos, a recompensa do Senhor virá. E a recompensa veio também para Rebeca, porque Deus estava preparando aquela mulher para Isaac. E Deus tinha uma história muito grande, e ela, por servir bem, era Deus dizendo: olha, esta aí a mulher para aquele servo. E aquela mulher não fez só isso, irmãos. Aleluia. Ela fez mais coisas ali. Então Deus estava abençoando Rebeca, e Deus estava abençoando aquele servo. Deus, ele estava fazendo, aleluia, uma bênção completa ali na vida daqueles homens. E aí eu quero perguntar a você nesta noite, se Deus, ele colocará algo nas suas mãos para fazer, você está preparado para ser um servo bom e fiel? Deus, ele pode confiar em você, assim como Abraão confiou toda a sua casa ao seu servo. Assim como Abraão confiou todos os seus bens, que ele governava ali desde muito tempo, ele poderia confiar. E Deus, nesta noite, ele nos faz uma pergunta: ei, servo fiel, ei, serva, eu posso confiar os meus bens em tuas mãos? Eu posso confiar algo em suas mãos para você cumprir? Aleluia. Existe uma pergunta nesta noite. Porque enquanto aquele servo orava a Deus, eu fico imaginando Deus olhando para aquele servo: deixa eu ver as credenciais dele. Deixa eu ver quem é este servo. Ah, ele é servo do meu senhor, do meu filho Abraão. Ele tem servido bem. Ele tem honrado o meu servo. Já faz muito tempo que ele está ali na casa, governando bem. Aleluia. Aí Deus começa a olhar as credenciais, assim como ele olha as nossas, irmão. A Bíblia diz como aquela mulher que foi no poço tirar água, e o Senhor disse: dai-me de beber. Parece bem esta passagem, né? E aquela mulher disse: como sendo o Senhor judeu falar comigo? E lá no final, ela diz: olha assim, onde é que é o local da verdadeira adoração? Porque os meus pais dizem que nós devemos adorar no monte. Mas vocês dizem que a adoração vem de Jerusalém. Aí o Senhor fala para aquela mulher: mulher,
a hora vem e já chegou. Que o meu Pai, Ele procura, os seus olhos estão procurando os verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade. Deus, Ele está procurando os servos fiéis. O Senhor, Ele está procurando aqueles que têm compromisso. O Senhor, Ele está procurando aquele que Ele pode designar algo em nossas mãos e a gente cumprir com fidelidade. Ele está procurando pessoas que querem servir bem. Ele está procurando Rebecas que podem servir com fidelidade. Ele está procurando servos de Abraão que podem servir com fidelidade. O Senhor pode designar a você uma missão. O Senhor, Ele pode confiar em você. Assim como Ele fez na vida daquele servo, irmãos, Deus, Ele tem grandes coisas para fazer na sua vida. Eu quero dizer a você que tem servido ao Senhor com fidelidade, que Deus há de cumprir o desejo do teu coração. Então somente espera no irmão chamado Labão. E este correu ao encontro do homem junto à fonte. Pois quando viu o pendente e as pulseiras nas mãos de sua irmã, tendo ouvido as palavras de Rebeca, sua irmã, que dizia: assim me falou o homem, foi Labão ter com ele, a qual estava em pé junto aos camelos, junto à fonte. Veja que o servo, porque Abraão tinha dado a ele algumas pratas, ouros, joias, e ele deu ali a Rebeca. E Rebeca convida ele. Se você for ler o texto todo, irmãos, é que nós não vamos ter tempo aqui, mas se você for ler o texto todo, Rebeca convida, ela era hospitaleira. Ela disse: meu Senhor, vamos lá para a nossa casa, tem um lugar lá para você. Oh, aleluia. Aí lá no versículo 31, a palavra do Senhor nos diz que Labão recebe aquele servo. Aleluia. Aí lá no versículo 31 ele disse assim, olha: e disse-lhe: entra, bendito do Senhor, porque estás aí fora? Pois já preparei a casa e o lugar para os camelos. Aleluia. Aí lá no versículo 32 ele diz assim: então fez entrar o homem e descarregaram-lhe os camelos, e lhe deram forragem e pasto, e deu-se-lhe água para lavar os pés, e também aos homens que estavam com ele. Irmãos, quem era que só lavava os pés? Era só os senhores. Quantas vezes esse servo lavou os pés de Abraão? Quantas vezes esse servo esteve honrando, assim como Davi, que estava lá no deserto, cuidando das ovelhas do seu pai? E o Senhor mandou chamar ele. Olha, manda chamar o moço, porque servir bem, irmãos, faz a diferença. E esse homem aqui, este servo, irmãos, estava sendo honrado ali naquela casa. Foi lavado os seus pés. Talvez aquilo que ele só ouvia falar de Abraão. Aleluia, ele estava tendo uma experiência com Deus grandiosa ali. Agora, irmãos, de servo, ele passou a ser senhor ali. E os seus pés passaram a ser lavados. Ele passou a viver grandes experiências com o Senhor. Porque aquele que é servo fiel, o Senhor, ele coloca por cabeça. Veja aí, Deuteronômio capítulo 28 e o versículo 13. O Senhor te estabelecerá como cabeça e não como cauda. Sempre ficarás para cima e não para baixo. Se o quê? Se obedeceres os mandamentos do Senhor, o teu Deus, que hoje te ordeno, e aos guardares e os cumprires. E aí? Atentamente ouvir a voz do Senhor. Se você obedecer a palavra do Senhor. Se você for servo